Graça, maravilhosa graça. É tão lindo quando você é abraçado, você é inserido nessa graça. Porque a graça é algo mais valioso que nós podemos ter. E é interessante que em Mateus, capítulo de número 13 e o versículo de número 33, o Senhor vai comparar a graça como uma mulher que faz pão e usa farinha e fermento. E é interessante nós compararmos a graça com o fermento, porque o fermento ele é um fungo e ele sendo um fungo, ele é um ser vivo. E é interessante que quando Cristo resolve descer à terra, morrer em nosso lugar, o Senhor estava dando graça a toda a humanidade, ou seja, o Senhor estava dando vida para uma humanidade que estava morta. E quando nós levamos para o assunto do fermento, quando o fermento, sendo um fungo, um ser vivo, ela entra em contato com a massa, porque a massa é um ser morto. E é interessante que o fermento ele é colocado em uma massa que não tem vida. Ou seja, nós pegamos o fermento que é vida e colocamos dentro de uma massa que é morta. E é isso que o Senhor fez. O Senhor olhou para uma massa que estava toda morta. O Senhor olhou para uma massa que não tinha crescimento nenhum. E o Senhor olhou para nós e disse: é preciso, é necessário dar vida. É necessário colocar fermento nessa massa. E um fermento maravilhoso que o Senhor nos deu chama-se graça. O Senhor, um dia nós estávamos mortos, mas o Senhor deu vida para nós. E é interessante que o Senhor olha para nós que tem vida e o Senhor diz assim para nós: estou colocando vocês que têm vida onde há morte. Um dia vocês estavam mortos, mas um dia eu resolvi dar vida, eu resolvi dar crescimento para vocês. Agora vocês vão e deem vida para as massas que estão mortas. Deem vida para as pessoas que estão tristes. Deem vida para as pessoas que estão em depressão. Deem vidas para aquelas que não veem mais saída. Deem vida para aquelas pessoas que pensam em suicídio. Deem vida para aquelas pessoas que estão totalmente perdidas e desnorteadas. Deem vida, porque um dia vocês estavam mortos, mas por causa da minha graça, hoje vocês têm vida. Hoje vocês têm crescimento. Então é a vez de vocês irem e darem vida para aquelas massas que estão mortas. E é interessante que o fermento ele não se deixa levar pela massa. É o fermento que leveda toda a massa. Porque quando uma pessoa vai fazer pão e você faz aquela massa grande de pão, e é engraçado você pensar assim: eu vou colocar fermento na massa. E o fermento olhar para a massa e dizer assim: nossa, mas a massa é muito grande, eu não vou conseguir levedar toda essa massa, eu não vou fazer com que essa massa cresça por inteiro. Não, o fermento não pensa assim. Quando o fermento vê aquela massa grande, ele não se intimida. O fermento entra em contato com a massa e faz a massa levedar, ele faz a massa crescer. Ou seja, não há nenhuma massa, não há nenhum pecado, não há nenhum passado, não há nenhuma vida onde a graça de Deus não consiga operar. Mas o meu pecado é muito grande, a graça de Deus não vai pegar em mim. O fermento, a graça, ela não se intimida pelo tamanho da massa, ela não se intimida pelo tamanho do pecado. Quando a graça entra em contato, tem que mudar, tem que fazer crescer, tem que fazer levedar. Nenhuma pessoa, por mais que injusta que pareça, por mais pecadora, mas o meu passado me condena, eu fui a vida inteira ruim. Não, a graça não vai funcionar para mim. Ei, a graça não se intimida com o passado, a graça não se intimida pelo tamanho da massa, a graça não se intimida pelo tamanho do pecado, pelo tamanho que você deixou de fazer, o que você fez. A graça não se intimida. E quando nós olhamos para a massa, na massa há algumas substâncias como álcool e gás carbônico. Mas quando o fermento é colocado na massa, o fermento ela retira o que não precisa e acrescenta o que precisa.
Quando a graça entra em contato com a nossa massa morta, a graça retira tudo aquilo que não precisa, tudo aquilo que nos pesava, tudo aquilo que nos prendia, tudo aquilo que fazia com que nós vivêssemos em escravidão, em prisão. A graça retira tudo isso e ela vem colocando substâncias, essências que precisa para fazer com que a massa cresça, com que a massa tenha vida. Então deixa eu dizer para você, o seu passado é ruim, o seu pecado é grande, você acha que Deus não pode te amar, você acha que Deus não pode te perdoar? Deixa eu te dizer, a graça é bem maior, a graça é muito maior, a graça, maravilhosa graça.